Olá, alunos. Aqui é a professora Francilane e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos aí já no PET 3 e na semana 2 aí da nossa aula de matemática. E o tema dessa semana é função do segundo grau. Lembram que semana passada nós estudamos equação do segundo grau? Nós fizemos uma revisão, né? Porém, essa equação do segundo grau, ela vai ser necessária para a gente resolver algumas questões aqui relacionadas à função do segundo grau. Então, vamos lá. Nós vamos falar de função do segundo grau. Inicialmente, eu até trouxe aqui para vocês, eu deixei a imagem de uma obra famosa que é a Igrejinha da Pampulha, que fica aqui em Minas Gerais. E aí, o interessante dessa obra é que ela tem um formato muito interessante. Então, se a gente for perceber essa parte principal dela aqui, por exemplo, ela tem o formato de uma curva muito interessante, e essa curva, ela é exatamente a representação de uma função do segundo grau. Nós vamos descobrir qual que é o nome dessa curva ao longo dessa explicação. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui também um probleminha para a gente iniciar. Ele diz o seguinte: a figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas, que é o eixo cartesiano, tá, gente? Para representar a trajetória da bola. Então, se a gente for observar, a bola, ela tem essa trajetória aqui. Ela é algo que faz algo parecido com isso aqui, ó. Certo? Bom, de modo que a altura da bola é dada em função da distância horizontal x e é determinada por essa equação aqui, ó. H de x é igual 0,1x ao quadrado mais 1,2x mais 2,5 com x e h em metros. Pediu para determinar, pessoal, a altura atingida, a altura máxima, tá? Esse máximo aqui, ó, é o que é importante. Determina a altura máxima atingida pela bola. Então, vamos perceber o seguinte. Aqui é a distância horizontal que a bola vai percorrer. E o que está no eixo y, é a altura que a nossa bola estará. Então, por exemplo, se a bola está aqui, ela tem 0 metros de forma horizontal. Mas a altura dessa bola seria o ponto que está nessa coordenada aqui. Que com certeza é 0 para x e um outro número que eu não sei qual que é. Certo? Mas, como eu sei que é determinada por essa equação aqui, bastaria substituir o x aqui na equação, né? Então, se x for 0 nessa equação aqui, olha, se x igual a 0, então, h, que é a altura da bola, igual menos 0,1 vezes x, que é 0, ao quadrado, mais 1,2x, que é 0, mais 2,5. E aí, o que vai acontecer? A altura vai ser igual. Isso aqui vai zerar, porque 0 ao quadrado é 0, multiplicando aqui continua 0. Mas aqui também vai zerar. E o que sobra? 2,5. Então, se a bola está a 0 distâncias horizontalmente, a altura dela vai estar exatamente 2,5. Então, a coordenada desse ponto aqui é 0 e 2,5. Certo? Então, só que eu quero a altura máxima dessa bola, ou seja, eu preciso saber qual que vai ser o vértice dessa curva aqui, que é onde a minha bola vai atingir a altura máxima. Então, eu preciso saber da coordenada deste ponto aqui, que aí eu descubro quem que é a minha altura máxima, certo? Então, vamos lá. Ao longo da explicação, vocês vão conhecer algumas ferramentas para ajudar a resolver este problema.
Então, gente, isso aqui representa para nós uma função do segundo grau. Por que ela é uma função do segundo grau? Porque toda vez que a gente tiver uma função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx, então mais bx mais c, a gente vai ter uma equação, ou seja, uma função do segundo grau. Então, o nosso expoente do x aqui vai ser 2, né? E o expoente aqui é 1 e aqui seria 0. Então, por isso que o c fica sozinho. Então, toda função desse tipo aqui é uma função do segundo grau. Poderia ter outros exemplos? Sim, poderia. Eu poderia ter, por exemplo, h de x, ou poderia ter h de uma outra letra aqui, né? Poderia ser h de t, por exemplo. H de t igual a t ao quadrado mais bt mais um outro valor de c, tá? Então, todos esses aqui, ou seja, são as formas gerais de uma função do segundo grau. Mas vamos ver alguns exemplos. Definição de uma função quadrática, né? Aqui é a forma geral de uma função quadrática. A gente escreve assim, né? Ou então a gente coloca simplesmente o y é igual à própria função. Por quê? Porque o f de x, ele é o próprio y. Então, por isso que tanto faz a gente escrever dessa forma ou dessa forma aqui. Trouxe alguns exemplos. F de x igual a 3x quadrado menos 4x mais 1. Onde? Qual que é o valor de a dessa função aqui? Ou seja, o parâmetro a ou o coeficiente a dá no mesmo, tá, gente? É o 3, porque é o que acompanha o que tem x ao quadrado. Então, a igual a 3. O b é que acompanha o x, menos 4, né, gente? Não esquece do negativo. E o C é o termo independente, é o termo que fica sozinho. Então, no caso, é o 1. Vamos para essa aqui. Quem é o A? O A é igual a 1, porque quando não tem ninguém aqui, a gente sabe que é 1. O B, tem algum termo que acompanha o x aqui nessa equação, nessa função? Não tem. Então, o B é 0. O C é o que fica sozinho. Quem está sozinho aqui? Menos 1. Certo? Vamos pegar essa aqui agora. Qual é o valor do parâmetro A? É menos 4. Qual é o valor do parâmetro B nessa função? É 0. Não tem ninguém que acompanhe o x ali. E o parâmetro C, o termo independente? Também é 0. Certo? Porque não tem mais ninguém aqui. Nessa função aqui, bom, primeiro eu teria que deixar ela deste formato aqui, ó, ax² mais bx mais c. Gente, o que a gente não pode esquecer é que esse valor de a aqui não pode ser 0. Vocês viram que o b pode ser 0, o c pode ser 0, só que o a, ele nunca é 0. A igual a 1, a igual a 3, a igual a 2, a igual a menos 1, menos 4. O A não pode ser 0, por quê? Se o A for 0, isso aqui vai zerar, vai sobrar só essa parte aqui. E essa parte não seria uma função do segundo grau, seria uma função do primeiro grau, como vocês já viram no outro PET, certo? Aqui, para a gente saber os valores, eu teria que fazer a distributiva, né? Então, teria que resolver. X vezes x, x ao quadrado. Então, igual a x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E 2 vezes 3, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, isso aqui é igual a x ao quadrado, mais 3 menos 2, x. Mais x menos 6.
isso aqui implica que quem é o valor de A? O A igual a 1, o B igual a 1 e o C igual a menos 6. Então, temos aí os parâmetros da nossa função quadrática, ou a gente pode chamar também de função do segundo grau. Ok, vamos agora ver como que a gente esboça o gráfico de uma função quadrática. Nós vimos no PET 2 que uma função do primeiro grau, ela vai ser sempre um gráfico, tá, gente? Algo do tipo assim, ou algo do tipo assim, né? Decrescente, crescente. E uma função do primeiro grau, ela sempre é do tipo fx igual a alguma coisa que multiplica x mais um termo independente, certo? Aqui é diferente. Aqui o gráfico já não vai mais ser uma reta, porque agora a nossa função ela não é mais do primeiro grau, ela é uma função do segundo grau, ou a gente também chama de função quadrática. Vamos atribuir, então, alguns valores para x, que são esses valores aqui, que aí a gente vai descobrir quem são os seus respectivos valores para y. Aí, nós teremos um par ordenado. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. E aí, tendo estes pares ordenados, é só a gente esboçar o plano cartesiano e colocar estes pontos lá. Então, eu atribuí esses valores aqui para x. Com esses valores para x, quem que vai ser o y? Bom, vamos analisar caso a caso. Eu tenho isso aqui, né? H de x igual menos 0,1x quadrado mais 1,2x mais 2,5. Este aqui é o exemplo da bola, lá do início e do nosso problema. Como eu falei para vocês, isso aqui, o h de x, é o mesmo que a gente falar aqui, y igual a menos 0,1x quadrado mais 1,2x mais 2,5, certo? Então, para eu encontrar o valor de y, é só eu substituir o x em cada uma das equações. Então, se x for zero, quem vai ser y? Y igual a menos 0,1 vezes x ao quadrado mais 1,2 vezes x mais 2,5. Por que eu saltei o espaço aqui? Para a gente brincar e colocar os valores, né? O x aqui é zero. Então, 0 e 0. Certo? E aí? Aqui vai zerar. Então, 0 mais. Aqui vai zerar mais 2,5, que é o que sobrou. Então, se x for 0, y é 2,5. Então, tá aqui meu primeiro par ordenado. E se x for 1? Vamos ver como é que fica. Vai ficar aqui, né? Y igual a menos 0,1 vezes x ao quadrado, substituir depois, mais 1,2 vezes x, mais 2,5. Isso é igual. O x agora é 1, certo? Então, 1 e 1. Então, aqui fica. Eu sei que 1 ao quadrado é 1. Menos 0,1 vezes 1, menos 0,1. Então, menos 0,1 é 1,2 mais 1 é 1,2. E quem que sobrou? 2,5. E juntando esses valores aqui, eu vou encontrar 3,6. Então, por isso que agora o meu par ordenado é 1 para x. Lembra que a primeira coordenada é sempre x, viu, gente? E 3,6 para y. E a gente pode continuar fazendo isso, encontrando o valor de y quando x for 2, por exemplo. Que aí nós vamos ter o par ordenado 2 para x, 4,5 para y. Quando x igual a 3, eu vou ter o outro par ordenado, sendo que
o x é 3, o y vai ser 5,2. Esse valor, gente, eu vou encontrar resolvendo aqui, igual eu fiz aqui nesses dois primeiros. Só não vou fazer esses cálculos para não estender muito. Vamos fazer um com negativo aqui, só para a gente relembrar. Então, aqui vai ser y igual a menos 0,1 vezes o x ao quadrado. Não, nem isso que eu ia fazer. Pagar aqui, é de baixo. Aqui, ó, y igual a menos 0,1 vezes x, que é menos 1, mais 1,2 vezes x mais 2,5. Então, aqui fica menos 1 e aqui também menos 1. Menos 1 ao quadrado continua, ou seja, menos 1 ao quadrado é menos 1. É 1 positivo, tá, gente? Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. Só que tem um negativo aqui, né? Então, vai ficar menos 0,1. Mais, com menos, 1,2 vezes 1, 1,2. Mais 2,5. Agora, juntando tudo isso aqui, eu vou encontrar 1,2. Então, se x for menos 1, eu vou ter o par ordenado menos 1 para x e 1,2 para y. Beleza? Então, tendo estes pares ordenados aqui, vamos colocar eles no plano cartesiano. Se x for 0, y é 2,5. Então, 0, o 2,5 está mais ou menos por aqui. Então, vamos colocar um ponto aqui. Se x for 1, y 3,6. Então, 3,6 está mais ou menos por aqui. Temos mais um ponto. Se x for 2, y 4,5. 4,5 está aqui. E o 2 está aqui. Então, temos mais um ponto. Se x for 3, y 5,2. 5,2 deve estar mais ou menos por aqui. Vai encontrar lá no 3, né? 3 para x, então, e 5,2 para y. Está aqui o nosso ponto. Se x for 4, dá 5,7. Então, x é 4, 5,7 está mais ou menos por aqui. Temos mais um ponto. E se x for 5 não, menos 1. Se x for menos 1, o y vai ser 1,2. Menos 1 está aqui para x, 1,2 para y está mais ou menos por aqui. Então, temos mais um ponto. E se x for menos 2, y vai ser menos 0,3. Então, menos 2 para x, menos 0,3 para y está mais ou menos por aqui. Então, temos mais um ponto aqui. Se x for 10, y é 4,5. Então, 10 para x, 4,5. Já até pegamos ele aqui, só continuar. Até lá no 10. Então, está aqui. E se x for 12, o y é 2,5. 2,5 também está aqui. Então, o par ordenado 12 e 2,5. Temos, então, mais um ponto. São só esses pontos, gente? Não, são infinitos pontos. Eu poderia atribuir infinitos valores para x. Quanto maior a quantidade, mais exato vai ficar a minha curva. Bom, certo? Bom, então, que curva que é essa? Se a gente for traçar uma linha por todos esses pontos, eu vou ter algo mais ou menos assim. Certo? Não ficou legal não, mas é essa curva aqui. E que curva é essa? Bom, essa curva é o que a gente chama de parábola. Parábola é um nome bem interessante que a gente já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar de antena parabólica. Aquela que a gente usa para poder captar sinal para a gente assistir TV, certo? Então, é exatamente por este motivo que
a função do segundo grau é uma parábola, porque essa parábola ela tem características muito importantes. A primeira delas é que há uma simetria. Bom, deixa eu passar para a próxima figura. Vamos ver ela aqui no GeoGebra. É a mesma figura anterior, tá, gente? Só que ela está perfeitinha. Então, uma parábola, ela sempre vai ter pontos importantes. Ela vai ter um vértice, que é onde ela vai atingir o seu valor máximo, ou, caso contrário, se ela for, por exemplo, desse tipo assim, quando a concavidade está voltada para cima, ela vai ter um ponto mínimo. Esses são os pontos, os extremos da parábola que a gente chama, tá? Então, ela tem um ponto máximo ou um ponto mínimo, e, além disso, ela tem um eixo de simetria. Ou seja, se eu traçar uma reta por aqui, pelo vértice dela, ela vai ser dividida em duas partes. Então, e essas duas partes, elas sempre são simétricas, ou seja, é como se eu colocasse um espelho aqui no meio e esse espelho refletisse o mesmo lado que está do lado de cá vai aparecer do lado de cá. Então, isso aqui é simetria. Então, este lado vai estar igualzinho a este lado aqui. Uma outra característica bem interessante de uma parábola, e por isso que a gente tem as antenas parabólicas, é que a gente vai ter um determinado ponto na parábola em que ele vai exercer uma função muito importante. No caso da antena parabólica, os raios, ou seja, os raios não, os sinais captados pelos satélites, eles vão passar, né, tocar aqui na superfície e ser refletido aqui no receptor, que é onde coloca o receptor, certo? Eu trouxe uma animação aqui para a gente ver. Olha aqui. Então, aqui é a parábola, aqui é o foco da parábola, no caso é onde fica o receptor. Então, vai ser recebido os sinais, esses sinais vão tocar na superfície e refletir para o foco. E aí, olha, vai acontecendo, ó. Então, vai captar o sinal, vai tocar na superfície da parábola e vai ser refletido para o foco. Isso vai acontecendo na nossa antena parabólica, certo? Por isso o nome de antena parabólica, porque a curva que forma, né, é uma parábola, como este desenho que eu coloquei aqui, certo? E as equações do segundo grau, então, elas têm o formato de uma parábola. Uma parábola é uma curva, né? Então, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma parábola. Trouxe outros exemplos aqui para a gente ver, como aquele do slide inicial da Igrejinha da Pampulha. Então, aqui para vocês verem, olha, uma parte dela é formada por uma parábola. Então, ela vai ter um ponto máximo aqui, a altura máxima dela. Eu trouxe também essa parábola de uma ponte, de uma cidade, que eu não me lembro aqui qual que é, e uma outra parábola em uma outra ponte também. Então, elas são usadas aí também na arquitetura. Gente, vocês podem perceber que nessas três figuras aqui, aqui, por exemplo, a nossa parábola, ela está com a concavidade voltada para baixo. Aqui também, concavidade voltada para baixo. E aqui, a concavidade dela está voltada para cima, né? Bom, o que faz uma parábola estar voltada para baixo ou estar voltada para cima? Isso é o que a gente vai ver a partir de agora. O que determina se ela vai estar voltada para baixo ou se vai estar voltada para cima? É os nossos parâmetros. Então, vamos analisar aí os parâmetros, o que cada um influencia na nossa parábola. Então, aqui eu tenho o parâmetro A, parâmetro B e o parâmetro C. Vamos começar, então, com o parâmetro A. Vou abrir para vocês aqui o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, eu vou assinalar aqui para nós. Bom,
Olha, eu vou mudar o coeficiente A. O A está aqui, viu, gente? Eu vou mudar ele. E ele aparece aqui também. E percebam que esse parâmetro A, ele vai aparecer aqui também na minha função, certo? Aqui, ó. Aqui é o parâmetro A, aqui é o parâmetro B, e o C, porque ele está zerado, né? Mas se a gente mexer ali, ele vai deixar de zerar. Aí ele vai aparecer aqui para nós, certo? Então, só riscar aqui. Aqui é o parâmetro C. Olha, vamos trabalhar com A por enquanto. Vamos mudar o nosso parâmetro A. Olha aqui. O que acontece quando eu aumento os valores de A? Estou aumentando. O que está acontecendo com a minha curva lá de vermelho, a minha parábola? Oh, se eu aumento, a minha parábola vai afinando. Se eu diminuo os valores de A minha parábola vai o quê? Ela vai ficando cada vez mais larga, né? Então, o A, ele interfere nisso aí. Então, ele amplia e ele, ou seja, ele dá uma esticada e ele dá uma comprimida na parábola. Mas, percebam o seguinte, olha, e se eu deixar o A negativo? Vamos colocar um valor negativo para A? Ó, menos 0,6, por exemplo. Perceberam que a minha parábola, ela ficou com a concavidade voltada para baixo agora? Então, isso é o que faz o nosso parâmetro A. Ele faz a nossa parábola ficar com a concavidade para baixo, quando os valores são negativos. Então, olha aqui, ó. Todos eles são valores negativos. A minha parábola continua com a concavidade para baixo. Agora, se eu coloco valores positivos, minha concavidade fica voltada para cima. Lembra que eu falei que o A não pode ser zero? Por que o A não pode ser zero? Vamos ver? O A igual a zero. É uma reta. Viu? Por isso que o A não pode ser zero, porque senão ele deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser o quê? Uma reta. Certo? Vamos ver o que mais aqui. Então, só para finalizar aqui com o parâmetro A, né? Só um minutinho. Então, nós podemos dizer que se A maior que zero, ou seja, A é positivo, concavidade da minha parábola para cima. Se A é negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade, ou seja, a abertura da parábola vai ficar voltada para baixo. Então, essa é a função do parâmetro A. Vamos analisar o parâmetro B. Vamos voltar lá no GeoGebra. Gente, o parâmetro B, vamos mudar ele aqui agora. Aqui. Percebam. Vou fazer isso aqui. Vocês estão vendo esse ponto amarelo aqui? Esse aqui é o vértice da parábola. Eu já falei dele. Por ele é que a gente vai dividir a parábola, que vai passar o eixo de simetria. E ele representa o ponto máximo ou o ponto mínimo da parábola. Então, percebe o que está acontecendo com ele. O B, ele está positivo. Então, o vértice, ele fica sempre à esquerda do eixo Y, certo? Se ele for igual a zero, ele fica exatamente em cima. E se ele for negativo, fica à direita, tá? Isso, gente, com o A positivo. Então, se A é positivo, o B, se ele é negativo, fica para a direita. E se ele é positivo, o vértice fica para a esquerda, certo? Agora, se o A é negativo, olha o vértice aqui. Agora o vértice é o ponto máximo, né? Então, o B, se o B é positivo, fica à direita do eixo X, o vértice. E se o B é negativo, o vértice fica à esquerda do eixo Y, certo? Então, o B, ele representa isso aí. Ele fala onde que o vértice está, da direita ou da esquerda, certo? Mas o B, ele não é algo que define tanto para a gente, algo que a gente precise decorar mesmo, o que acontece com ele, tá? Porque o A e o C são mais importantes aí para a gente esboçar a gráfica. Então, resumindo aí,
O B, ele vai indicar se o vértice está à direita ou à esquerda do eixo Y, certo? Então, coloquei 2 exemplos aqui para vocês verem. Vamos falar do parâmetro C, muito importante, tá, gente? O parâmetro C, ele vai indicar onde que o meu gráfico vai interceptar o eixo Y. Só para voltar aqui para a gente ver. Então, a gente tem aqui o eixo Y e o eixo X. Vou mudar os valores de C para vocês verem o que está acontecendo. Primeiro, o C aqui, ele está no menos 2. Olha esse ponto verde aqui, ó. Esse ponto verde é a interseção da parábola, que é a curva, com o eixo Y. Então, se eu mudar aqui, se o C for 0,5, o gráfico vai interceptar o eixo Y exatamente no 0,5. Na verdade, aqui está 0,4, né? Acho que mudou aqui. Então, olha, eu vou mudando C. Se o C é positivo, minha parábola toca o eixo X em pontos positivos. E é exatamente no ponto em que C assume. Tá certo? Percebe aqui, ó. O C é 0,5. Minha parábola toca o eixo Y no ponto de coordenadas 0 para X e 0,5 para Y. Então, o B é essa intersecção. Então, ele faz a parábola deslizar para cima ou para baixo. Ele fica modificando aí. Tá dando uma travada aqui, gente? Mas é porque é muita coisa no computador, tá? Então, sobe e desce. Então, resumindo, o parâmetro C, ele indica o ponto onde a parábola intersecta o eixo Y. Vamos adiante. Agora, nós vamos ver o valor, ou o que a gente chama de imagem de uma função quadrática em um determinado ponto. Bom, por exemplo, o exercício está lá. Calcule a imagem da função quadrática nos seguintes pontos. Aí tem lá, calcule o f de 0. Gente, o que significa isso? De uma vez por todas. Vocês já viram lá na função assim, função do primeiro grau, mas vamos rever aqui. O que é f de 0? É o valor que a minha função assume quando o x for igual a 0. O que é f de 1? É o valor que a minha função assume quando o x igual a 1. O que é f de 2? É o valor que a minha função assume quando o x for igual a 2. Na verdade, gente, que era para ser h, tá? Que é h de 0, h de menos 1 e h de 2. Porque a nossa função é essa aqui, ó. Eu quero determinar a imagem da minha função, dessa função aqui, nestes pontos aqui, certo? Vamos lá fazer? Então, vamos ver como é que vai ficar o f de 0. Só substituir o 0 aqui, ó. Então, o meu h de 0 vai ser igual. Só copiar a função e no lugar do x a gente vai colocar o 0. Então, 0,1 vezes 0 ao quadrado, mais 1,2 vezes 0, mais 2,5. Nós já até calculamos isso aqui anteriormente, só que não foi desse formato aqui, h de 0, não. Então, aqui vai zerar, sobra 2,5. Se o x for menos 1, ou seja, a gente quer calcular o h de menos 1, vai ser igual menos 0,1 vezes, copia a função e simplesmente substitui o valor de x aqui, viu? Então, menos 0,1 vezes menos 1 ao quadrado, mais 1,2 vezes menos 1, mais 2,5. Então, isso aqui é igual. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 0,1, menos 0,1. Mais vezes menos, menos. 1,2 vezes 1, 1,2. Mais 2,5.
E aí, eu vou encontrar, resolvendo aqui, eu vou encontrar, então, o meu f de menos 1 é igual a 1,2. Resolvemos aqui. Só para completar aqui, ó, na letra A. Então, aqui não é F, né? É H. Então, aqui, ó, H de menos 1. O H de 0 igual a 2,5. Certo? Ou seja, se eu for lá no gráfico dessa função aqui, quando o x for 0, o y vai ser 2,5. 2,5 está aqui. E se x for menos 1, vai ser 1,2. Então, se x for menos 1, vai ser 1,2, que é um ponto aqui, certo? Então, são pares ordenados. Isso aqui representa para nós. O f de 2, não vou fazer não, que agora vocês já sabem fazer. Só fazer aí, tá? Mas o f de 2 vai dar 4, o f de 2 não, o h de 2 vai ser igual a 4,5. Podem fazer os cálculos aí e conferir. Ok, aprendemos então a calcular a imagem de uma função quadrática. Agora, nós vamos ver como calcular as raízes de uma função quadrática. O que é raízes, gente, de uma função? As raízes são os pontos em que o meu gráfico, no caso é uma parábola, então, os pontos em que a minha parábola vai tocar o eixo X. Quem que é o eixo X? O eixo X é esse aqui, né? E esse daqui é o eixo Y. Então, onde que a minha parábola, que é o que está de vermelho, vai tocar o eixo X? Vai tocar em 2 pontos. Neste ponto aqui e neste ponto aqui. Certo? E estes 2 pontos são exatamente as raízes da minha função. Ou seja, da minha função quadrática, que é exatamente os valores que a gente encontra aqui, ó, x' e o x duas linhas, que a gente encontra resolvendo essa equação aqui, que vocês aprenderam semana passada. Então, as raízes de uma função quadrática, basta pegar a minha função e igualar ela a zero. A minha função é essa aqui, igualei a zero. Aí a gente encontra o valor de delta e encontra o valor de x igual vocês têm costume de fazer. Aí encontra raízes. Essas raízes podem ser diferentes, que é igual neste caso aqui, podem ser iguais ou podem nem existir. Mas isso aí é algo para as próximas aulas, tá? Mas o que a gente precisa saber aqui que é uma raiz. O que são as raízes de uma função quadrática? Então, é onde o gráfico toca o eixo x, certo? Então, aqui, as coordenadas deste ponto é 0 e uma das raízes, né? O x' ou o x duas linhas. E aqui, 0. Esse aqui foi o x', que é o x duas linhas, né? Então, as raízes são isso. Vamos ver um exemplo? Encontre as raízes dessa função. A função é essa aqui, f de x igual a x² menos x menos 2. Eu acabei de falar, para a gente encontrar as raízes, basta a gente pegar a função e igualar a zero. Quem que é a minha função? Isso aqui, ó. Então, vai ficar, eu preciso fazer isso aqui, ó, x² menos x menos 2, que é a minha função, igualar a zero. Ok? E aí, lembra que a gente iguala a zero porque o y, quando o gráfico toca o eixo x, é zero. O y, quando o gráfico toca o eixo x, é zero. Por isso que a gente iguala a zero para encontrar as raízes. Bom, e aí, daqui para lá é fácil. A gente sabe que para encontrar o valor que satisfaz essa equação, a gente precisa tirar o delta, né? E a gente sabe que o delta é igual AB ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A gente sabe quem são os valores de A, B e C aqui. O A é o 1, o B é o menos 1 e o C igual
a menos 12. Então, resolvendo aqui, delta igual, quem é o B? Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o A? 1 vezes C, que é menos 12. Delta igual, menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. E aí, delta igual, 1 mais 48, 49. Terminamos? Não, né? Agora a gente precisa encontrar os valores de x. E aí, eu sei que x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa fórmula aqui vocês já sabem, né, gente? Agora, substituindo, x igual a menos, quem é o b? Menos 1. Mais ou menos, raiz, quem é o delta? 49. Raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes o a. Quem é o a? 1. E aí, x igual, menos com menos, mais. Então, 1 mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7. Dividido, 2 vezes 1, 2. E aí, eu vou ter duas raízes, porque eu vou ter a parte positiva e a parte negativa. Então, o x' igual 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7, 8, por 2, 4. X duas linhas igual, parte negativa agora, 1 menos 7 dividido por 2. 1 menos 7 menos 6, por 2, menos 3. Então, as raízes da minha equação vão ser 4 e menos 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que, isso aí vocês vão ver mais pra frente, quando a gente for esboçar o gráfico dessa função, ela vai tocar, o gráfico vai tocar nos pontos 4 para x, então nesse ponto aqui, e menos 3, que vai estar cá atrás, né? Meu gráfico ficou bem ruimzinho aqui. Então, aqui, né? E o menos 3 estaria mais ou menos por aqui, né? Então, o meu gráfico, ele vai passar por esses dois pontos aqui, menos 3 e 4. Como o A é 1, A é maior que 0, porque 1 é maior que 0, ou seja, é um número positivo. Então, a concavidade da minha parábola vai estar voltada para cima e o gráfico vai ser algo assim, né? Mais ou menos, tá, gente? Meu desenho ficou muito ruimzinho aí, mas só exemplificando, mas é algo que vocês vão aprender depois. Então, isso aí é calcular as raízes de uma função do segundo grau, certo? Vamos para os finalmente? Por último, nós vamos aqui, olha, encontrar a função, e aqui a gente está resolvendo um probleminha que já está lá no PET, tá, gente? Encontrar a função tendo as raízes e um ponto qualquer do gráfico. Então, nós temos aqui a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em BH, possui abóbadas parabólicas. As abóbadas, gente, são isso aqui, ó. Isso aqui que é o que chama de abóbada lá na Igreja da Pampulha. Essa parte aqui, essa parte aqui. A seta na figura ilustra uma das abóbadas na entrada principal. E essa figura aqui, que é a 2, fornece a frontal, a vista frontal dessa abóbada com as medidas hipotéticas. Hipotéticas é porque foram supostas, tá? E aí, quer determinar a altura dessa igreja, da abóbada no caso. E deram algumas medidas. Como eu quero determinar a altura, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode chamar isso aqui de eixo Y, isso aqui de eixo X, e aí esse meiozinho aqui vai ser exatamente a minha origem do sistema cartesiano. A minha figura está aqui, a minha parábola,
Aqui são as minhas raízes. Então, as minhas raízes, que é, como daqui até aqui é 5, então ela forma as coordenadas 5 e 0. Aqui a minha raiz está no ponto 5 e 0. Só um minutinho. Ah, gente, um errinho aqui, ó. Me desculpem, tá? Aqui não é isso, não. Aqui é a raiz, que o x sempre vem primeiro, e o y é 0. A outra raiz e o y é 0. Um engano terrível aqui, tá? Me desculpem aí. Aí, então, 5, 0 e menos 5 e 0, certo? E aqui vai ser exatamente as coordenadas 0 para x e a altura, que é o que eu quero descobrir, certo? E aqui eu terei o ponto dado, porque falou que daqui até aqui é 4 e daqui até aqui é 3. Então, eu vou ter as coordenadas aqui 4 e 3. Então, eu tenho um ponto da parábola e tenho as duas raízes dessa parábola. O meu objetivo é descobrir a função que modela essa parábola. E depois eu vou descobrir quem que é esse ponto aqui. Mas, para isso, lá no PET falou o seguinte, que uma outra forma de representar uma função quadrática em forma de produto é essa aqui. F de x igual a que multiplica x menos x'. Isso aqui é a raiz, né, gente? Como nós vimos. Isso aqui é uma das raízes. Isso aqui, né? E essa aqui é a outra raiz. Então, a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Então, aqui eu fiz exatamente o desenho que eu fiz lá. Né? Passei o eixo cartesiano aqui no meio da abóbada da igreja. E eu preciso descobrir, então, a função que modela essa curva aqui. Bom, é só eu substituir as raízes aqui. Então, vai ficar f de x aqui, tá, gente? Igual a que multiplica x menos. Quem que é uma das raízes? O 5, porque a gente tem aqui 5 e 0. Que multiplica x menos. Quem que é a outra raiz? Menos 5. Certo? Então, f de x igual a que multiplica x menos 5, que multiplica menos com menos mais, x mais 5. Certo? Acabamos? Não. Para mim descobrir o valor de A, vamos pegar este ponto aqui, ó, que foi dado. Então, nós temos aqui no ponto E, o x é 4 e o y é 3. E aí, neste ponto, gente, eu sei que o f de x, que eu falei com vocês no início, isso aqui é o próprio y, tá? Então, vai ficar assim, ó. Quem que é o y deste ponto? 3. Então, 3 igual a que multiplica x. Quem que é o x aqui? 4. E repete o resto. Menos 5, que multiplica o x novamente. 4 mais 5, igual 4 menos 5, menos 1. Então, A que multiplica menos 1, que multiplica 4 mais 5, 9. Menos 1 vezes 9, menos 9 vezes A, menos 9A. E aí, 3 igual a menos 9A. O menos 9 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por menos 9 igual a A. Simplifico aqui, divido por 3, em cima e embaixo. E aí eu vou ter 1 sobre menos 9 igual a A. Tanto faz o sinal for ficar embaixo ou em cima, tá, gente? Então, eu posso escrever assim, A igual a menos 1, que não é 9 não, né? Quando eu dividi, ali ficou 3. Então, menos 1/3 é o valor de A. Se eu voltar lá, nesse ponto aqui, ó,
e substituir o valor de A, vai ficar o seguinte. Aqui, né? f de x igual, quem é A? Menos 1/3 vezes x menos 5, que multiplica x menos 5. E aí, posso multiplicar esses parênteses aqui, né? Menos 1/3, que multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x, que é mais, né? Então, mais 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 5, menos 25. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1/3, que multiplica. Aqui corta e corta, porque são opostos. X ao quadrado, menos 25. O que dá para fazer aqui agora? Lá eu tinha f de x igual a menos 1/3, que multiplica x ao quadrado, menos 25. Posso multiplicar agora o que está por fora com todos que está por dentro. Então, menos 1/3 x ao quadrado, menos com menos, mais 25 terços. É o valor, ou seja, temos aqui então a nossa função, certo? E como nós vimos, olha, aqui a gente tem uma função quadrática, não tem? Ó, o A dessa função quadrática é menos 1/3, que é o que nós descobrimos ali nessa hora. O B é quem acompanha o X. Não tem, B é 0. E o C é o que fica sozinho, 25 terços. Vocês lembram que o C é onde a minha função intercepta o eixo Y? Então, este ponto aqui é o meu C. Então, quem é o vértice aqui da minha parábola? Ele é formado pelas coordenadas 0 e 25 terços, que é exatamente a altura da abóbada da minha igreja. Isso aqui é o nosso H. É essa altura aqui, ó, 25 terços, que seria a nossa resposta, certo? Então, gente, para finalizar, vou só voltar lá no problema inicial, que a gente tinha pedido para calcular a altura máxima atingida pela bola neste problema aqui. Seria simplesmente eu encontrar o vértice da minha parábola. Como a gente já tem a função aqui, o vértice, ele está aqui. Ele divide a parábola em duas partes iguais, né? E aí, se a gente for pegar, está aqui, né? Meu C está aqui, o vértice é aqui, que representa o ponto do máximo. Então, o que a gente pode pegar disso aqui? Que a altura é alguém que está aqui, ó, entre o 6 e o 7. Então, basta eu calcular o H, ou seja, o valor que a minha função assume quando o x é 6. Basta eu calcular o meu H de 6. A minha função, eu tenho ela aqui, né? Que é essa aqui, ó. Basta, nessa função aqui, eu calcular o meu H de 6, ok? Vocês podem fazer os cálculos aí, para vocês testarem. E a nossa aula ficou isso aí. Então, nós aprendemos a esboçar uma função quadrática atribuindo valores para x. Nós vimos o que acontece quando a gente muda os parâmetros, ou seja, o que o parâmetro A faz com a minha parábola, o que o parâmetro B faz e o que o parâmetro C faz. Além disso, nós aprendemos a calcular o valor de uma função em um determinado ponto, né? E para a semana que vem, nós teremos mais conteúdo. Então, a gente vai aprender mais algumas coisas aí extremamente importantes sobre função do segundo grau. Então, eu espero vocês. Vocês podem estar tirando dúvidas comigo na hora que quiserem. E por hoje é só. Nos vemos na próxima semana. Grande abraço.